Este vídeo é sobre crise no setor imobiliário. É um tema que preocupa muito os agentes, quer os investidores, os promotores, os projetistas, a banca, atender com a crise. É expectável para breve uma crise no setor imobiliário? Sim, pois uma sociedade de mercado dinâmica deve estar sujeita a ciclos. Ela precisa de se ajustar e adaptar aos novos paradigmas. Quando será a próxima crise? Tal não é possível estimar. Se a sociedade de mercado for dinâmica, competitiva, quer evoluir, então estará sempre sujeita à destruição criativa. Neste século XXI, a melhor posição competitiva depende da contínua inovação disruptiva. Não se pode descansar sobre os sucessos do passado. Os modelos socioeconómicos estão a mudar, o que obriga à mudança dos produtos e dos processos. Existem, sobretudo, dois líderes atuais, os Estados Unidos da América e a China, cujas economias estão efervescentes. Competem e introduzem quase todas as atuais inovações tecnológicas disruptivas e aplicam-nas nos mercados mundiais. As principais empresas desafiadoras são as que mais crescem e se destacam nas principais bolsas. E são americanas ou chinesas. Numa época de ruptura, já iniciaram uma guerra comercial entre si. Em sociedades muito estáveis, mas quase sempre estáticas, ainda presas a regras institucionais arcaicas e a pequenos interesses privados, deixa de haver evolução positiva, o que conduz à estagnação e à decadência. Cuidado Europa, cuidado Portugal. A condição da sociedade de mercado moderna depende das dinâmicas geradas nos ciclos dos seus produtos, nos ciclos dos seus processos e da complexidade dos seus sistemas naturais e em rede. Todos os produtos têm um início duvidoso, alguns têm um crescimento fulgurante, uns poucos irão funcionar como aparentes eternas fontes de rendimento, mas todos irão um dia ter um atroz fim. A inovação disruptiva introduz o desafio na mudança dos produtos, sobretudo aqueles que dependem da estrutura social e económica, como o imobiliário. A atitude de segurar até ao limite os produtos e os processos do passado, não renovar, não inovar, é um caminho certo para a morte económica. O mundo muda constantemente. Todos os processos de negócio, seja na economia em geral, seja no imobiliário, estão sujeitos a ciclos. Os ciclos imobiliários têm inércia em relação aos ciclos da economia em geral. Tal é bom porque transforma o imobiliário como um refúgio para os investidores de longo prazo. Na expansão, quando um tipo de negócio corre bem e está equilibrado com o modelo socioeconómico, atrai então todo o tipo de agentes para o produzir e vender, tanto os profissionais de sempre como os oportunistas do momento. O mercado então fica inundado de produto, tanto o bom como o mau, que a procura vai absorvendo até chegar ao excesso e à consequente ruptura. Emerge a crise. Após a etapa de crise, surge um período de ajustamento. O mercado limpa os agentes produtores menos capazes, os descapitalizados e mais endividados com a banca. Com a mudança socioeconómica, neste período de ajustamento, o mercado muda os tipos de produto que tiveram sucesso no passado, mas já não fazem sentido. Quem insiste em manter os produtos tradicionais que tiveram sucesso no passado, provavelmente terá cada vez mais dificuldade em recuperar no próximo ciclo. Isto, apesar de alguns negócios aparentarem ter ainda sucesso, mas iniciaram o quase invisível caminho da decadência. No século XXI, a crescente e acelerada interação humana, em tempo real, vai acelerar os processos de crescimento, de ruptura e de mudança. O setor imobiliário, muito conservador e inerte, terá um enorme desafio nos próximos anos.
em que a cadência de acontecimentos e os modelos de financiamento serão muito distintos do passado. Cuidado com o desenvolvimento de monos que podem não escoar como se pensa. A aceleração da mudança na sociedade de mercado do século XXI está já a ser marcada pelas tecnologias de informação como a inteligência artificial. A revolução de algoritmos que processam montanhas de dados que jorram nas redes em cada segundo vai influenciar a maior mudança humana da história. O imobiliário tem ainda de enfrentar outra condicionante com a qual está relacionada: as alterações climáticas e a sustentabilidade. Com a manutenção dos modelos de negócio mais tradicionais, predatórios e ineficientes, a humanidade irá enfrentar a sua extinção. A economia terá de deixar de ser baseada na transação de bens produzidos em grande cadência para o uso de bens com elevado desempenho no longo prazo. Emergem conceitos novos como a economia da partilha e a economia circular. Observem-se já perigos para o setor imobiliário? Sim, é preciso acautelar e inovar produtos e processos. Nas sociedades mais prósperas, estão a mudar os ambientes onde vivem os habitantes que produzem mais riqueza no contexto da quarta revolução industrial. Tal procura conduz à explosão de preços da habitação nos centros dessas cidades. Os menos produtivos estão a ser expulsos para as zonas mais periféricas. As taxas de juros excessivamente baixas irão certamente aumentar, conduzindo ao colapso financeiro de famílias já altamente endividadas com o crédito à habitação e ao consumo. Nessa eventual situação, muitas famílias deixam de cumprir o pagamento do serviço da dívida, conduzindo à execução de hipotecas pelos bancos. O setor bancário, sobretudo o europeu, encontra-se em sucessivas reestruturações, com despedimento de milhares de empregados. A atividade bancária comercial atual deve muito ao século XX. É sobretudo um produto da segunda revolução industrial. Na nova economia, o capital circula em tempo real por todo o mundo através da internet, com o suporte de algoritmos muito sofisticados. Os investidores procuram rendibilidade, mas preocupam-se sobretudo com o risco e os planos de saída. São beneficiadas as sociedades de mercado com menor risco percebido, não aquelas que oferecem alta rendibilidade, mas com baixa credibilidade e fiabilidade. Emerge o poder dos gestores de fundos e dos veículos de mercado e de capitais, os equities. Emerge o interesse de grandes investidores internacionais no imobiliário como veículo de diversificação e perante os riscos nos offshores e novos procedimentos de sigilo nas principais praças financeiras. Procuram-se veículos de rendimento de longo prazo ou máquinas que geram cash flows. Além da promoção imobiliária que liga ao mercado, do setor financeiro, o sucesso do imobiliário depende também da atividade que produz o objeto físico, o grupo AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. Modelos tradicionais de construção irão entrar em ruptura porque não conseguem responder com custos de produção competitivos e com as exigências dos grandes investidores que têm elevado poder negocial. Para uma atividade em que a mão de obra tradicional, cada vez mais escassa, tem elevado peso nos custos de produção. A atividade de projeto e construção terá de saltar para o século XXI, adotando tecnologias de industrialização automatizada com recurso a robôs e a energias renováveis, suportadas por metodologias como o BIM, Building Information Modeling e outras. A montante deste processo, o empreendimento imobiliário moderno terá de ser suportado por um competente plano de negócio, ou business plan, e este é baseado numa avaliação do risco e pela análise de investimentos. O empreendimento deve ser seguido por um gestor de projeto, talvez apoiado por tecnologia como o IPD, Integrated Project Delivery. A reabilitação imobiliária, na medida que for uma tecnologia de reciclagem e de minimização de energia, deverá crescer nesta nova sociedade urbana. Para aprofundar este tema, poderá ser consultado o livro Uma Nova Visão sobre o Imobiliário, Plataforma para a Criação de Riqueza no século XXI, cuja aquisição pode ser feita através da internet, no site abaixo indicado. Podem também inscrever-se no meu canal YouTube
abaixo indicado. Obrigado.